Estamos aqui na companhia do grande Charles Miller. Charles, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Divã Cultural. Né? E queria começar esse bate-papo com você falando dessa tua relação, contato primeiro com o Cole Porter, né? Em dois momentos tão diferentes. Afinal, você passou 19 anos. Pois é. Então, na verdade, assim, meu contato com o Cole Porter foi via Cláudio Botelho, né? Assim, quando eu conheci o Cláudio Botelho em 1989, ele já fazia shows junto com a Cláudia Neto a respeito de grandes compositores americanos. Então ele já tinha feito shows dos 5 maiores compositores americanos, o Gershwin, o Berlin, Cole Porter, o Sondheim, Bernstein. E aí foi o meu primeiro contato. Óbvio que a gente acaba sempre conhecendo Night and Day, os standards eu acabava escutando porque meu pai era um grande apreciador de música americana e eu acabava conhecendo, mas não dando nome aos bois, né? Enfim, mas não nada relacionado com a vida em si. Daí teve uma oportunidade única da gente ir para Nova York na primeira review do Kiss Me Kate, que teve depois de muitos e muitos anos, e a gente estava na primeira fila no primeiro dia. E eu fui com o Cláudio, a gente estava lá e eu fiquei em coma, assim, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, assim, em termos de carreira, assim, de aquele que a gente chama de divisor de águas existencial. Exatamente, divisor de águas existencial completamente. Eu estava ainda muito em função da minha carreira de ator, não tinha pensado em nenhum momento em escrever nada, assim, tinha escrito As Malvadas, que era um espetáculo que até me deu prêmios, mas não era uma coisa, eu achava que era uma coisa que isso não aconteceria. Estava muito feliz com a minha carreira de diretor, mas eu achava que a minha carreira de diretor ia sempre estar dividindo com a minha carreira de ator, enfim. Era uma coisa que, para mim, na minha cabeça, minha carreira de ator nunca ia ser abandonada. Quando eu assisti o Kiss Me Kate, aquilo veio para mim como uma revelação. Uma coisa assim, ou eu embarco nisso para sempre, e esse caminho é sem volta, ou eu vou ficar sempre 50% de cada uma das coisas. E eu não sou um tipo de temperamento de 50% de nada, assim, sabe? Eu não consigo ser meia coisa. Para mim, meia coisa me cansa mais do que uma coisa inteira. Então eu voltei para cá, para o Brasil. O Cláudio, por uma coincidência, foi fazer um espetáculo da Bibi Ferreira, direção da Bibi Ferreira com a Cláudia Neto, chamado Na Bagunça do Teu Coração, em São Paulo. E a gente meio ficou com essa paixão pelo Cole Porter. Eu trouxe uma única bibliografia dele, que a gente encontrou. Eu não tinha pensado em fazer nada autoral, nem nada disso. E a gente tinha um espaço que a gente tinha sido consultado pelo dono do teatro, a Ariana, que era aqui do lado, não sei se você lembra. Lembro, né? Ele falou, olha, meninos, nessa época a gente já era chamado de meninos, meninos, tem aqui um espaço de 3 semanas que vagou, se vocês quiserem apresentar um show do Cláudio e da Cláudia. Eu ainda falei, olha, o Cláudio e a Cláudia estão em São Paulo fazendo o espetáculo da Bibi Ferreira, mas se você quiser, eu posso fazer um show do Cole Porter. Daí ele falou, pô, isso tem tudo a ver com a casa, porque a casa está abrindo uma coisa meio café-teatro, Cole Porter tem tudo a ver com café-teatro. A gente tinha a equipe do show, que era um pianista, que era o Breno Lucena. A gente tinha o Omar, que é nosso violão celista até hoje. Tinha o Afonso, que era o nosso baterista, e a ideia era pegar nossas amigas. Eram 6 amigas que iam fazer um show, não tinha absolutamente nada a ver com o texto. O Cláudio meio separou as músicas para elas, assim, Gótia pode cantar isso, o Vernê pode cantar aquilo, Inês pode fazer isso, Estela aquilo, e era um show. Quando ele foi para São Paulo, eu fiquei muito infeliz com a história do show, e eu falei, não pode ser mais um show, sabe? O Cláudio já fez o show, a Cida Moreira já fez show, Cláudio e Cláudia já fizeram, tanta gente já fez show de Cole Porter. Eu falei assim, ninguém fez uma peça sobre o Cole Porter. Aí o lado autor começou. Daí o lado autor deu uma brigada comigo. Daí eu comecei a ler a biografia dele, era uma biografia muito complexa e muito didática. Daí eu descobri que o João Máximo, nosso grande João Máximo, tinha traduzido uma que estava meio encostada. Liguei para ele e falei, Charles, é uma
uma bibliografia de um homem chamado Charles Schwartz, que é muito interessante e assim, é tido a última palavra em termos de histórias do Cole Porter, porque o nosso livro era muito didático, era assim, 1900 e tal, fez isso, 1900 e tal, fez aquilo. Muito cronológico. Muito cronológico. Quando eu comecei a pegar essa do João, eu comecei a ficar muito impressionado com o papel das mulheres na vida do Cole Porter. Não tinha nenhuma coisa específica em relação a isso, mas cada capítulo que eu lia, eu falava assim, meu Deus, essa mãe é muito importante. Como o arquétipo feminino. O arquétipo gritava assim nele, eu falei assim, essa mãe é muito importante, a gente é muito importante, essa amiga é muito importante, essa mulher é poderosa, essa atriz é incrível. E ao mesmo tempo, é lógico, não vou dar um spoiler aqui sobre o espetáculo, tinha um perigo que rondava sempre ele o tempo inteiro, né? Pensar que ele é do final do século, então ele era um jovem nos anos loucos e foi para Paris, viveu com aquela gente toda, né? Nos anos 20, imagina você estar nos anos 20, ser Cole Porter e estar ali com Picasso, com Hemingway. Era uma época que a intelectualidade toda se conhecia e se frequentava, e estava em busca de novas linguagens, de novos conceitos. Imagina, o Cole Porter era um compositor americano do lado do Stravinsky, que assim, então para eles era o Cole Porter, nós somos, sabe, assim, estava do lado do Jag Levy, tentando montar o Sagração da Primavera para o Nijinsky, Coco Chanel fazendo os figurinos para eles, todos hospedados na casa dos Porters, porque eles ficaram chamados como os Porters. Daí assim, aquilo foi feito. Quando o Cláudio voltou, ele versionou muita coisa, mas quando ele voltou lá dos ensaios da apresentação da Bibi, que era uma época que a gente tinha muito poucas condições financeiras, então ele ia para São Paulo e ficou lá direto fazendo. Quando acabou a temporada, ele viu, era uma peça completa. Ele falou, vocês são malucos, isso é uma peça. Mas ao mesmo tempo, em nenhum momento ele cerceou. Ele falou, isso é incrível, vamos embora. Era uma peça enorme, ela tinha 3 horas e meia. E a gente tinha um grande entreato só de números cômicos, de coisas do Cole Porter, e acho que era um pouco a nossa ambição e a nossa homenagem para ficar 3 semanas. Estreou e ficamos 4 anos. E daí foi um fenômeno acho que não se explica. A gente era a princípio para ficar de sexta a domingo, a gente ficou 4 anos, logo fazendo 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, aumentamos para quarta, depois quinta. O teatro já não fazia mais quarta e quinta há muitos anos, a gente voltou com quarta e quinta. Daí depois a gente fez 2 temporadas em São Paulo, com esse mesmo elenco. A gente foi para o Cassino de Estoril, ficamos 3 meses no Cassino de Estoril, depois a gente voltou para Portugal, ficamos mais 3 meses. Então assim, foi uma loucura, e o espetáculo ele foi mudando de elenco, né? Porque as meninas ficavam grávidas, saíram, entrava um outro elenco, e acho que a última formação foi uma formação que a gente fez, que já era patrocinada, já era um outro elenco completamente diferente em São Paulo, que eu acho que foi o 4º último ano, e depois ele começou até não se chamar mais Cole Porter, ele nunca disse que me amava, ele passou a se chamar Uma Noite com Cole Porter, porque não parava de procura, assim, né? E daí eu falei, não, gente, eu vou até aqui, a partir daqui não é mais a minha obra, vocês me pagam royalties, e virou Uma Noite de Cole Porter, que era lá no Maxud Plaza, mas o primeiro foi ainda com um super mas elenco. Ainda assim com aquela essência, porque nasceu dali. Nasceu dali. O primeiro do Maxud ainda era com o primeiríssimo elenco paulista e tudo, mas depois foi se virando mais um show, entre aspas, de hotel do que de outra coisa. Teve ainda em outro teatro em São Paulo, se passaram, sei lá, a gente ficou nesses anos todos falando, uma hora o Cole Porter tem que voltar, uma hora o Cole Porter tem que voltar. A gente montou o Kiss Me Kate, que foi muito importante pra gente na nossa vida, e era a realização de um sonho que tinha sido plantado lá atrás. E daí quando a gente fica, eu acho que o Cole Porter ele tem uma mística qualquer com a gente, que a gente sempre acaba voltando para ele, assim. E daí surgiu essa oportunidade, foi engraçado que surgiu essa oportunidade com um monte de possibilidade de patrocínio, essas possibilidades de patrocínio caíram todas praticamente, e a gente com a cara e a coragem foi lá e
juntou essas amigas queridas, três da velha guarda, que a gente fala, e 3 jovens. A gente deu uma reescrita na peça, eu dei uma reescrita na peça, porque 20 anos se passaram. Era a minha 3ª peça e agora eu estou na minha 49ª, então 46 espetáculos me ensinaram algumas outras coisas, né? E depois também com o advento da internet, muitas outras informações sobre mas muito, assim, eu acho que de qualquer jeito, o que eu fico orgulhoso aqui, eu não fui leviano há 20 anos atrás, mesmo com tão pouca informação. Sim. Mas, assim, 20 anos depois eu consegui chegar em outros lugares, assim, sabe? Em nenhum momento eu acho que é um espetáculo menor de 20 anos atrás. Sim. Eu acho que é um espetáculo de um jovem autor de 33 anos e agora eu acho que a obra, se me permite, é como uma cidade. Você visita uma vez e as novas visitas vão te dando novas leituras, novas nuances. Não, eu acho que assim, a gente também mudou muito, né? Acho que assim, o mundo mudou muito, a internet te trouxe mais informação, musical, quando a gente surgiu no Cole Porter, não tinha nada, não tinha ninguém fazendo musical. O musical acontecia esporadicamente, assim, uma coisa aqui, outra ali, mas não é assim, não tinha nem música ao vivo no musical, o musical era feito com fita, tinha tido o musical tinha desaparecido com a orquestra, né? Acho que a companhia da Bibi Ferreira, acho que ainda um pouco, o pessoal da Ópera do Malandro, a primeira ainda fazia com a orquestra, mas depois passou a ser feito com fita, e olhe lá, assim, sabe? E olhe lá mesmo, às vezes com fita, com a voz da pessoa gravada na fita, entendeu? Assim, precisa se dublar. A gente conseguiu fazer com... Depois do Cole Porter que a gente teve com 3 músicos, nosso espetáculo seguinte foi o Company, que tinha um naipe de 16 músicos dentro da força da orquestra. Então acho que o Cole Porter ele foi a gente abriu essa porta a pontapé. E acho que voltar para o Cole Porter agora, com 3 músicos, com uma verba mínima, é quase minimalista e é muito importante a gente voltar, sempre voltar para o começo, a roda se fechar, até para a gente sempre redescobrir. A gente falou do arquétipo, do feminino arquétipo, né? E no mês da mulher, né? Eu acho que assim... Eu acho que foi uma coincidência. Tem tantas coincidências quando a gente mexe com isso. Eu não sou uma pessoa mística, mas assim... O Jung gosta até de chamar de sincronicidade. Mas eu acho exatamente isso. Vocês sabem mais do que eu em relação a isso, né? Eu acho que assim, essa sincronicidade, eu achei essas coisas com o Cole Porter, com a gente sempre aconteceu, assim. Parece sempre que acontece exatamente na hora que tem que acontecer, sabe? Esse, entre aspas, empoderamento feminino, essas mulheres contando sobre essa alma masculina que não aparece em cena, essa alma masculina que só é uma voz, essa alma masculina que ela é negada o tempo inteiro, cada um conta uma história de uma forma diferente. Eu acho que isso já tinha um pouco naquela época, e agora eu fiz questão de ressaltar as diferenças, porque a história nada mais é do que um ponto de vista, né? Você conta uma história do teu ponto de vista. Então eu fiz questão de dizer o ponto de vista dessas 6 mulheres, né? E os acontecimentos sobre essas 6 mulheres. E a ideia dessas 6 mulheres delas mesmas. Então, em nenhum momento elas têm alguma relação em relação a elas, né? Inclusive, elas não se gostam entre elas, porque tem o ciúme, a posse, a disputa. Então, eu acho que assim, eu chamo que elas são as enguias elétricas, que tem uma frase da música do Cole que ele chama as enguias elétricas. Eu acho que tem essa coisa falando de arquétipo, um pouco da lua negra, né? Da Lilith, né? Da primeira mulher, né? Não da mulher vítima, não da mulher feita a partir da costela. Da mulher acontecimento. Da mulher acontecimento, que faz as coisas, que vem à noite. Da mulher musa, né? Da mulher não musa, entre aspas, intocável, mas a que faz que inspira e ao mesmo tempo que amaldiçoa, e ao mesmo tempo tem
tem esse dualismo. e tem todos os sentimentos. Eu acho que ali e ao mesmo tempo era eu, um homem, trabalhando com essas 6 mulheres. Então essas relações também se misturam. Eu, um diretor, trabalhando a sua ânima, né? Minha ânima o tempo inteiro, e eu fico trabalhando e tenho essa eu sou um diretor, um criador para mulheres. Eu acho que o Cole Porter tem essa outra sincronicidade comigo. Acho que essa outra eu adoro criar para mulheres, eu adoro escrever para mulheres. Acho que isso me inspira, acho que elas me inspiram, assim, as idades diferentes, as cores diferentes, as vozes diferentes, a coexistência feminina é muito interessante. Acho tão interessante ao ponto delas ficarem mensuradas na mesma época, né? Isso para mim é a coisa mais mágica, né? Como é que você começa a trabalhar com 6 atrizes em ciclos menstruais diferentes, de repente elas passam a ter o mesmo, estarem mensuradas na mesma época. Isso para mim mostra o poder da mulher, né? O poder de sinergia, de estar todas juntas, uma acaba se virando dual da outra, e dual comigo, assim, sabe? Então eu acho que é sempre fascinante, principalmente quando você trabalha com pessoas que você ama, e com amigas queridas, e com amigas irmãs, que também têm a liberdade de você chegar em outras camadas, chegar mais profundamente em outras coisas, que o comporto para mim só teria sentido se eu fosse um mergulho maior, sabe? Se fosse mais em apneia. Porque eu já tinha feito, eu acho que a outra vez eu estava muito vinculado ao teatro didático do Brecht, assim, eu acho que eu estava vindo de uma escola do Abu Janra, então eu queria mais as informações e o menos, e o sentimento, eu queria ficar meio distanciado. Dessa vez eu quis ao contrário, eu quis estar muito mais enraizado aos sentimentos, as camadas, aquele outro lado, né? Eu não queria assim fazer, eu sempre, você ser sofisticado, né, é muito complicado, porque a sofisticação, principalmente em português ou no Brasil, é tido como futilidade. A sofisticação não é isso. A sofisticação é a lapidação de um trabalho, né? É a lapidação de uma nota, de uma pincelada, de uma palavra, né? A sofisticação é você passar semanas, como ele fazia, para trocar uma rima por outra, a procura chegar ao seu dizer mais surpreendente, inusitado num tipo de humor e de composição de listas, né? Porque ele é um homem de listas, né? Então ele tinha imagens muito fortes e muito rápidas e de humor muito ácido e muito surpreendente para a época que ele viveu, né? E para o lugar que ele viveu, e para os lugares que ele viveu. E tudo que é contado na peça não é um centésimo do que aconteceu na vida dele. Dava para fazer 100 espetáculos sobre essa personagem tão rica, tão divertida e tão trágica, né? Então é muito, eu tive que cortar muita coisa, mas foi muito importante para o meu processo enquanto artista e meu processo enquanto terapeuta, assim, sabe? Porque você acaba fazendo uma terapia, terapêutica, e com você e com a sua obra falando com você o tempo inteiro. Tem uma cura aí. Olha, muito obrigado por esse lindo depoimento. Sucesso sempre na tua trajetória, tá? E você é um dos grandes diretores que inspiram não só novos artistas, novos talentos surgindo aí, como o seu público, que vem aqui e se emociona sempre. Não, é incrível que o meu público, eu sou muito grato a eles, que eles sempre são fiéis. Obrigado. Obrigado a você.